Algo extraordinário está acontecendo neste exato momento no Oriente Médio, e talvez você nem saiba disso. O rio Eufrates, mencionado nas profecias bíblicas mais solenes do Apocalipse, está secando de forma alarmante, revelando segredos milenares enterrados em seu leito. Este não é apenas um fenômeno climático comum, é o cumprimento literal de uma profecia que anuncia eventos que irão abalar os fundamentos da humanidade. Se você está assistindo a este vídeo, não é por acaso. Deus está permitindo que você receba esta revelação que poucos compreenderão em toda a sua magnitude. O que você está prestes a descobrir mudará completamente sua perspectiva sobre os tempos em que vivemos e sobre quão próximos estamos do retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto assistimos juntos esta história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a esta comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, pois as revelações que compartilharemos aqui não podem ser perdidas por aqueles que têm ouvidos para ouvir. Amados irmãos, desde o Éden, o rio Eufrates tem sido testemunha da soberania divina sobre a história humana. Quando lemos em Gênesis capítulo 2 versículos 10 a 14, descobrimos que este majestoso rio era um dos 4 rios que brotavam do jardim do Éden para irrigar toda a terra. Não é coincidência que Deus tenha escolhido justamente este rio, que desde o princípio da criação tem sido palco dos grandes atos divinos, para ser o cenário de uma das mais impressionantes profecias do fim dos tempos. O Eufrates nasce nas montanhas da Turquia e serpenteia por mais de 2.800 quilômetros através da Síria e do Iraque, desaguando no Golfo Pérsico. Este rio não é apenas uma corrente d'água qualquer, ele é a linha divisória profética entre o Oriente e o Ocidente, entre as nações que marcharão contra Israel nos últimos dias e a terra prometida que Deus reservou para seu povo escolhido. Ao longo de milênios, suas águas têm sido testemunhas silenciosas dos impérios que se ergueram e caíram, desde a antiga Babilônia, passando pelo Império Assírio, até os califados islâmicos que dominaram esta região. Mas é no livro do Apocalipse que encontramos a revelação mais chocante sobre o destino deste rio. Em Apocalipse capítulo 16 versículo 12, o apóstolo João, arrebatado em espírito para contemplar os últimos dias, escreve com precisão cirúrgica: derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Este versículo não é poesia, não é simbologia vaga, é uma profecia literal que está se cumprindo diante de nossos olhos neste momento. Quando estudamos as Escrituras com a reverência e o temor que elas merecem, descobrimos que cada palavra foi colocada ali pelo Espírito Santo com propósito eterno. A expressão reis que vem do lado do nascimento do sol refere-se claramente às nações orientais, China, Índia, e outros países asiáticos, que nos últimos tempos formarão uma coalizão de 200 milhões de soldados, conforme profetizado em Apocalipse capítulo 9 versículos 16 a 18. O secamento do Eufrates não é, portanto, um acidente climático, mas sim a preparação divina do palco para a batalha final entre as forças do bem e do mal. Hoje, enquanto muitos dormem na ignorância espiritual, o nível das águas do Eufrates está caindo de forma sem precedentes. Barragens construídas pela Turquia e pelo Irã têm desviado suas águas, enquanto secas severas aceleram este processo. Arqueólogos têm descoberto cidades inteiras que estavam submersas há milênios, revelando artefatos e estruturas que confirmam a veracidade histórica das narrativas bíblicas. Cada descoberta é mais uma confirmação de que a palavra de Deus é inerrante e que suas profecias se cumprem com precisão matemática. Mas a profecia do Eufrates não está isolada no contexto escatológico. Ela faz parte de um conjunto maior de sinais que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos advertiu que observássemos. Em Mateus capítulo 24 versículos 6 a 8, Jesus declarou: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Observe como Jesus utilizou a expressão princípio das dores. Esta é uma referência às dores de parto de uma mulher que está prestes a dar à luz. Assim como as contrações se tornam mais frequentes e intensas conforme o momento do nascimento se aproxima, os sinais proféticos se intensificam e se aceleram conforme o retorno de Cristo se aproxima. E o que estamos presenciando hoje? Guerras se multiplicando em várias frentes, terremotos aumentando em intensidade e frequência, pestilências que varrem continentes inteiros, fomes que afligem milhões, e agora, o secamento do grande rio Eufrates. A conexão profética se torna ainda mais impressionante quando analisamos o contexto geopolítico atual.
As tensões entre Israel e seus vizinhos árabes nunca estiveram tão acirradas desde a fundação do Estado judeu em 1948. A Rússia, identificada por muitos estudiosos proféticos como o Gog mencionado em Ezequiel capítulos 38 e 39, tem expandido sua influência no Oriente Médio de forma sem precedentes. A China emerge como uma superpotência militar capaz de mobilizar os 200 milhões de soldados profetizados para os últimos dias. Quando o profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu sobre a invasão de Gog nos últimos tempos, ele descreveu uma coalizão de nações que marcharia contra Israel nos últimos dias quando o povo judeu estivesse habitando em segurança em sua terra. Em Ezequiel capítulo 38 versículos 8 a 9, lemos: Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, e cujo povo se ajuntou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre foram uma desolação. Mas aquele povo foi tirado dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, farte-as como nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Esta profecia, escrita há mais de 2500 anos, descreve com precisão impressionante a situação atual de Israel. Após quase 2000 anos de dispersão entre as nações, o povo judeu retornou à sua terra ancestral exatamente como profetizado. A expressão terra que se recuperou da espada refere-se à restauração de Israel após séculos de desolação. E hoje, Israel é uma das nações mais prósperas e tecnologicamente avançadas do mundo, habitando em relativa segurança sob a proteção de um dos exércitos mais poderosos do planeta. Mas a peça que faltava neste quebra-cabeças profético era justamente o secamento do Eufrates. Este rio sempre foi uma barreira natural entre as nações orientais e a Terra Santa. Suas águas caudalosas impediam que grandes exércitos cruzassem facilmente de um lado para o outro. Mas a profecia diz claramente que esta barreira será removida para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. A precisão profética das Escrituras é absolutamente sobrenatural. Cada detalhe foi previsto com milênios de antecedência por homens que não poderiam, em sua capacidade humana limitada, imaginar os desenvolvimentos tecnológicos e geopolíticos que testemunhamos hoje. Isso é prova irrefutável de que a Bíblia não é obra humana, mas revelação divina comunicada por Deus a seus servos os profetas. Em Daniel capítulo 12 versículo 4, o profeta recebeu uma revelação impressionante: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma para outra parte, e o conhecimento se multiplicará. Esta profecia sobre o aumento do conhecimento e da mobilidade humana nos últimos tempos se cumpriu de forma espetacular em nossa geração. Hoje podemos viajar de um continente a outro em questão de horas, e o conhecimento humano se duplica a cada poucos anos. Mas há algo ainda mais profundo nesta profecia de Daniel. A palavra hebraica traduzida como correrão de uma para outra parte pode também ser traduzida como buscarão ansiosamente. Isso sugere que nos últimos tempos haveria uma busca intensa por conhecimento e verdade. E não é exatamente isso que estamos vivenciando? Milhões de pessoas ao redor do mundo estão despertando para a realidade espiritual, buscando respostas nas Escrituras, procurando compreender o significado dos tempos em que vivemos. O apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta a Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5, nos advertiu sobre as características dos últimos dias, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Leia esta descrição novamente e me diga se não é um retrato perfeito da sociedade contemporânea. O individualismo extremo, a ganância desenfreada, a falta de respeito por autoridades, a ingratidão, a profanação do sagrado, a frieza nos relacionamentos familiares, a crueldade nas redes sociais, a busca incessante por prazer, tudo isso caracteriza perfeitamente nossa época. Paulo não estava descrevendo apenas algumas pessoas problemáticas, ele estava pintando o quadro geral da humanidade nos últimos dias. E é neste contexto de decadência moral e cumprimento acelerado das profecias que o secamento do Eufrates ganha uma dimensão ainda mais impressionante. Não estamos diante de eventos isolados, mas sim de um plano divino que se desenrola com precisão cronométrica. Cada peça do quebra-cabeças profético está se encaixando no lugar certo, no tempo certo,
da maneira exata como foi predito nas Sagradas Escrituras. Jesus Cristo, em sua soberana sabedoria, nos deixou sinais claros para que pudéssemos discernir a proximidade de sua volta. Em Lucas capítulo 21 versículos 25 a 28, ele declarou: "E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima." Observe a expressão "quando estas coisas começarem a acontecer." Jesus não disse quando todas estas coisas se cumprirem, mas quando começarem a acontecer. Isso significa que não precisamos esperar o cumprimento total de todas as profecias para sabermos que sua volta está próxima. O início do cumprimento já é suficiente para nos alertar sobre a proximidade de sua vinda gloriosa. E qual é a nossa resposta adequada diante destes sinais? Jesus foi claro: "Olhai para cima e levantai as vossas cabeças." Esta não é uma atitude de medo ou desespero, mas de expectativa jubilosa. Aqueles que conhecem as promessas de Deus não temem os eventos dos últimos dias, pois sabem que cada cumprimento profético os aproxima mais da gloriosa esperança do arrebatamento da Igreja. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 a 17, Paulo nos revela o mistério glorioso do arrebatamento, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta é a bendita esperança da Igreja, ser arrebatada da terra antes que a grande tribulação seja derramada sobre este mundo rebelde. O secamento do Eufrates é um sinal de que estamos nos aproximando rapidamente deste momento glorioso. Cada dia que passa nos deixa mais próximos do momento em que ouviremos o alarido do Senhor, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus convocando os salvos para os ares. Mas é importante compreendermos que, embora os sinais sejam claros e inequívocos, somente o Pai conhece o dia e a hora exatos da volta de Cristo. Em Mateus capítulo 24 versículo 36, Jesus foi categórico: "Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai." Portanto, qualquer tentativa de estabelecer datas específicas para o arrebatamento é contrária ao ensino bíblico e deve ser rejeitada pelos verdadeiros cristãos. O que podemos e devemos fazer é permanecer vigilantes, santos e preparados, pois não sabemos em que momento nosso Senhor virá nos buscar. Em Mateus capítulo 24 versículos 42 a 44, Jesus nos exortou: "Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis." A vigilância cristã não é uma atitude de ansiedade neurótica, mas sim uma postura de prontidão espiritual. É viver cada dia como se fosse o último na terra, mas planejar cada projeto como se fossemos viver 1000 anos aqui. É manter o coração puro, a consciência limpa, os relacionamentos restaurados e o serviço cristão ativo, para que quando Cristo vier, nos encontre ocupados na obra do reino. O secamento do Eufrates nos lembra também que Deus controla todos os elementos da natureza para cumprir seus propósitos eternos. Assim como ele secou o Mar Vermelho para que Israel escapasse do Egito, e parou o Rio Jordão para que o povo entrasse na terra prometida, agora ele está secando o Eufrates para preparar o palco dos eventos finais da história humana. Esta verdade deve encher nossos corações de confiança e paz. O mesmo Deus que controla rios milenares, que move nações como peças num tabuleiro de xadrez, que cumpre profecias com precisão absoluta, este mesmo Deus tem controle total sobre nossas vidas. Nenhum cabelo de nossa cabeça cairá sem que Ele permita. Nenhuma lágrima escorre por nosso rosto sem que Ele a conte. Nenhuma oração sincera deixa de chegar ao seu trono de graça. Amados, vivemos no mais emocionante período da história humana. Somos a geração privilegiada que está testemunhando o cumprimento das profecias bíblicas em tempo real. Nossos olhos estão vendo o que reis e profetas desejaram ver, mas não viram. Nossos ouvidos estão ouvindo o que gerações inteiras ansiaram por ouvir, mas não ouviram. Que privilégio indescritível é fazer parte da igreja que será arrebatada. Que honra imensurável é ser contado entre aqueles que amaram a sua vinda,
conforme Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 8. Que responsabilidade tremenda é viver nestes dias decisivos, quando cada palavra que falamos, cada atitude que tomamos, cada decisão que fazemos pode ter consequências eternas. O secamento do Eufrates é mais do que um fenômeno climático. É um sinal profético que Deus colocou diante de nossos olhos para nos alertar sobre a proximidade de eventos que mudarão para sempre o destino da humanidade. É um convite divino para que examinemos nossas vidas, acertemos nossas contas com o Criador, e nos preparemos para o encontro com aquele que em breve virá nas nuvens com poder e grande glória. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade eterna, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa revelação com seus amigos e familiares, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que se revelam nestes últimos dias. E se o Espírito Santo tocou seu coração durante esta mensagem, convidando você a apoiar este ministério que se dedica a anunciar as verdades proféticas com fidelidade e amor, você pode deixar sua oferta de amor através do Valeu Demais. Mas faça isso somente se seu coração foi verdadeiramente impactado e se você deseja, de coração, participar desta obra de evangelização e ensino. Sua contribuição, seja ela qual for, será recebida como um ato de adoração e será utilizada exclusivamente para expandir o reino de Deus através desta plataforma que Ele nos confiou. Que o Senhor Jesus Cristo, que está às portas, encontre-nos vigilantes, santos e ocupados em sua obra até que Ele venha. Maranata. Ora, vem Senhor Jesus.